Semana passada, nós trouxemos para você que veio aqui sobre a graça e seus efeitos. Não sei se vocês lembram, a gente escreveu aqui na lousa a palavra graça em grego. E hoje eu quero convocar você que está com a sua Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Para quem já leu versículo 16, 17 e 18, pode ver que o sermão de hoje não é distante. Se você acompanhar conosco, é o que eu peço: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Que possamos ter o conhecimento do Senhor para falar dele. 3 versículos, no original não são separados em versículos, mas Paulo escreveu 2 cartas a esta igreja de Tessalônica. É uma igreja vizinha, a igreja de Filipos, também ficava na Macedônia. Essa igreja também uma igreja poderosa na palavra do Senhor, para poder receber palavras fortes. Mas o apóstolo passa para esses irmãos uma constância necessária: o regozijo, a oração e a ação de graças em qualquer evento que possamos enfrentar. Amém? Amém. Regozijar é uma expressão de contentamento e de satisfação. Ela é interna, ela vem da alma, do espírito de cada um que presta o regozijo. Então Paulo diz: sempre faça isso. A oração contínua não é que você tem que ficar tagarelando 24 horas. Alguns acham que é isso e colocam isso como um enfado, como um fardo. Mas na verdade, a oração sem cessar, ou como nós vemos aqui, a oração contínua, ela é uma expressão habitual. Então aqui em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, nós vemos do regozijar sempre, da oração sem cessar. É um estado de oração, é um estado contínuo. Você sempre tem que estar apto para orar. Você sai na rua, você vai atravessar uma rua: Senhor, me ajude. Senhor, eu vou dormir agora, que eu possa descansar em paz. As orações podem ser curtíssimas, de uma palavra só, por exemplo, graças. Ela pode ser longa, mas ela tem que ser objetiva. E a gratidão que nós vemos, e Paulo universaliza a gratidão em tudo dai graças. Não importa a situação, os salvos sempre terão motivo para o regozijo, a oração e ações de graças. Isso é uma postura que identifica os de Deus, os filhos de Deus. Eu vejo como um passaporte de identidade universal dos cidadãos celestiais residentes temporariamente aqui na Terra. Esse é um belo cartão de visita que nós temos. Nesta outra igreja de Filipos, qual nós temos passado para os irmãos em forma de estudo, no capítulo 4, versículo 4 e 8, Paulo repete essas quase mesmas palavras, mas o assunto e o direcionamento é o mesmo. Regozijai-vos sempre no Senhor, e outra vez digo regozijai-vos. Por que dizer regozijai-vos sempre e outra vez digo regozijai-vos? Ela é enfática, é para não esquecer dessa atitude. E Paulo, como se fosse abrir o nosso passaporte, ele mostra as folhas do meio do passaporte. Quando ele fala em equidade, que é não ser parcial, é uma justiça reta e natural, equidade, uma justiça natural do homem de Deus. Não é porque ele leu a lei do que pode e não pode. Naturalmente ele desenvolve uma equidade na sua vida.
Esse naturalmente, ele é do Senhor, do Espírito do Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, versículo 6. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e também os nossos pensamentos. Versículo 8, eu vejo que é um versículo do pensamento mesmo, porque ele desencadeia em 5 propósitos, em 5 posturas. Ele fala sobre verdade, sobre honestidade, sobre justiça, sobre pureza e ter um bom nome. E ele diz em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Enfim, se há alguma virtude e há algum louvor, nisso pensai. Eu faço uma pergunta para mim, faço uma pergunta para você, o que você anda pensando? O que nós andamos pensando? Eu quero fazer um relato aqui com os irmãos. Ontem eu estava assistindo um documentário, num canal que eu acho que quase ninguém assiste, sobre uma comunidade em Goiás, fica acho que uns 250, 300 quilômetros de Goiás, uma comunidade chamada Araras. E lá naquela comunidade tem umas 800 famílias, mais ou menos, e 800 pessoas moram lá. Essas 800 pessoas são descendentes de 3 famílias. E, por um acaso, desenvolveu nessas pessoas, em parte delas, através de um gene recessivo, uma doença muito feia, muito horrível. Chama-se xeroderma pigmentoso. E eu assisti todo esse programa. É uma doença que há uma desordem genética que impede o DNA a proteger a pele. Se eu estiver falando alguma coisa, pode até levantar a mão e falar, olha, não é bem isso não. E como ele impede que o DNA ferido pelos raios ultravioletas, eles se rearranjam novamente como eram. Então começa a formar muito tumores, manchas, principalmente no braço e no rosto. Essas pessoas começam a ficar deformadas e tiram um tumor aqui, tiram um tumor ali, e alguns estão com umas próteses, porque já não tem mais face, não tem maxilar. Mas, enfim, é muito triste ver aquilo. O pessoal ficou abandonado por muito tempo, agora parece que as autoridades acordaram e estão procurando dar uma atenção melhor para eles. Mas nesse documentário todo, eu vi o depoimento de um rapaz, devia ter uns 30 e poucos anos, e ele já tinha feito algumas cirurgias. E ele dirigiu-se para fazer uma outra, para tirar um tumor maligno do nariz. E ele achou que ia tirar o tumor, costurar o nariz e voltar para casa. Mas quando ele acordou, não foi bem assim. E ele pediu para o tio dele, que estava no quarto, que queria ir para o banheiro. Aí o tio dele falou, não vai não, se você for, não olha no espelho não, porque você vai ficar muito triste. Ele falou, não tio, se acontecer alguma coisa, então eu tenho que ver. E quando ele olhou no espelho, ele não tinha mais nariz. Já tinha um curativo, estava reto. E aqui é tudo cartilagem, né, doutor? Tirou a cartilagem e ficou aquele oco. E quando ele deu a entrevista, ele estava com um esparadrapo branco, assim, tapando o oco do nariz, porque não tinha colocado prótese nenhuma. Mas quando ele viu aquela afeição que ele estava, ele disse que ele chorou, mas deu uma tristeza muito grande nele, e ele se revoltou, e ele fez a seguinte pergunta, por que, meu Deus, por que isso comigo? O que eu fiz? E disse que aquilo nele foi tão forte, que veio uma paz nele. E quando ele saiu lá do banheiro com seu tio, ele disse que saiu rindo, saiu alegre, e disse ao tio dele assim, ó tio, se é assim que é para você, então eu vou ser um homem sem nariz, ou que um dia me dê uma prótese, porque eu não tenho condição para isso. Aí mostrou ele está criando uma menininha, acho que do tamanho da mais novinha da Simone. A mulher abandonou, a família que cuida, sempre assim. Mas ele disse o seguinte,
que hoje e na entrevista dele, ele está trabalhando à noite, porque ele não pode tomar sol, trabalha à noite num serviço que ele sempre quis arrumar, e toda a entrevista dele, irmãos, porque parte do lábio superior dele já foi tirado também, então só aparecem os dentes, e toda a entrevista dele foi muito contagiante, porque ele deu uma entrevista alegre, sem reclamar, contente, e falando de futuro, falando da filha dele, que ele queria ver a filha crescer, e aquilo me marcou muito. Eu já estava praticamente com esta pregação, com esse sermão preparado para nós, mas eu incluí esse depoimento que caiu bem certo para todos nós, porque esse depoimento, meus irmãos, ecoou muito em mim, para que eu possa prestar atenção na prática da gratidão. Eu te convoco a isso também. Nós vemos quando Paulo escreve sobre a prática natural da gratidão, porque a maioria dos irmãos que sofriam por causa do Evangelho, não era por causa de doenças, por causa de perseguições. Mas eu vi naquele jovem o mesmo que eu vejo na palavra do apóstolo, quando fala em sofrimento, sem murmuração e sem reclamação. Seria uma reação natural e espontânea daqueles que têm salvação em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei da vida espiritual daquele rapaz, mas marcou em mim. Se ele é do Senhor ou não, ou se ele é um menino convertido, eu não soube, mas que ele deu frutos, ele deu. Ele não precisou de mostrar placa nenhuma, que ele sabe ler, que ele sabe muitas coisas, mas o depoimento dele me fez chorar. E lá no meu sofá da minha casa me fez chorar com um espírito de gratidão, orando por ele e por todos que passam por necessidades, e também como forma de agradecimento, porque eu não tenho motivo para reclamar, quando eu olho para o que Deus fez por mim, quando você olha para o que Deus fez para você, e quando eu olho por aqueles que sofrem tanto, e não sabem o porquê que sofrem, mas também não vivem murmurando. Amém, irmãos? Amém. Porque a gratidão sempre envolve o Senhor e o próximo, é um vínculo associado com elos contínuos. Sempre, você jamais vai encontrar a alegria de viver, a alegria de ser filho do Senhor, restrito ao seu ego, aos seus pensamentos, às suas ideias. Como diz Paulo à igreja de Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor. Amém? Amém. Longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor, Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Talvez para você seja novo isso. A cruz, irmãos, foi feita para mim e eu para o mundo. Depois você pensa melhor sobre esse versículo na sua casa. Se você ainda tem dúvida de alguma coisa em relação ao próximo, pega esse versículo e debruça sobre ele. Vê o que diz aí. Não pelas palavras do irmão Márcio, mas pelo que o Espírito do Senhor pode depositar no seu discernimento. E Paulo fala em Efésios 4,32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Qualquer de nós, qualquer pessoa que não tem capacidade de perdoar, é uma pessoa infeliz. É uma pessoa mal resolvida. É uma pessoa questionável. Sempre assim. E Jesus pregou para que nós não pudéssemos ser assim. Vamos avançar nesses reflexos sobre a gratidão e seus efeitos. Segundo a nossa leitura na carta de aos Tessalonicenses, como nós vemos, eu quero dizer para os irmãos que quando Paulo escreveu essa carta, e sobre esta igreja, ele tinha passado por problemas sérios. Se você pregar lá em Atos capítulo 17, nós não vamos até lá, mas para quem anota, depois verifique o que é que Paulo passou. Porque ele pregou alguns meses, Paulo chegou em Tessalônica, vindo de Filipos.
Ele pregou alguns meses, sendo interrompido por um motim provocado por judeus invejosos, que forçaram a saída precipitada de Paulo e Silas de Bereia, outra igreja perto, de onde também tiveram que fugir, indo para Atenas. Dali Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalônica, a fim de consolidar as igrejas. Se você encontrar algum dia que Paulo reclamou de todas as situações, eu vejo que foi o mesmo do menino que eu vi ontem. Me senti devedores a todos eles. Por isso que é bom saber o motivo que Paulo coloca essas palavras na carta. E quando ele diz em regozijai-vos sempre, regozijai sem cessar, orai sem cessar, em tudo dar graça, irmãos, ele não falou assim, sabe de uma coisa? Eu acho que o Espírito está me falando uma coisa, né, irmã Carmen? Eu vou escrever lá para o pessoal de Pereira Barreto, gente, ora bastante, fique sempre alegrinhos aí, e tenha bastante felicidade na vida, porque tem que ter isso mesmo. Mas antes, irmãos, ele passou por dificuldade, perseguição, açoites, para dizer para a igreja, irmãos, apesar de tudo que acontece comigo, fiquem no Senhor, fiquem alegres no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Então, agora nós começamos a ter mais facilidade de perceber essa conexão da situação de prova que ele e os irmãos passaram pela igreja. Se você continuar lendo Atos capítulo 17, você vai ver que depois ele foi antes, lá em Atenas, e ele esperava Timóteo e Silas. Foi por isso que lá em Atenas ele encontrou os estoicos, os epicureus, os filósofos gregos. Foi por causa que ele estava lá esperando os irmãos a vir depois. Paulo teve que correr antes. Dessa forma, irmãos, nós estabelecemos que nada para nós vem de graças, mas por sofrimento de entender esses versículos que nós vemos que Cristo está crucificado, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, diz o apóstolo. Lembra-se, irmãos, que Paulo lembra e relembra esses irmãos sobre as perseguições, só para você anotar aí, na própria carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, olha o que Paulo diz: os quais também mataram o Senhor Jesus e seus próprios profetas, nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. Era esta a religião que Paulo encontrava, era esses os homens que Paulo encontrava quando ele ia estabelecer uma igreja. E por isso que a igreja prevaleceu. Ela prevaleceu com gratidão em cima de provocação e provação. Porque a gratidão é uma atitude que te mantém em voo cruzeiro, como o voo de uma águia, numa constante altitude, independente de tempestades que enfrentam. Uma vida equilibrada, sóbria, sem desesperos. A gratidão agrega segurança e paz na tribulação. Falo novamente. A gratidão agrega segurança e paz na tribulação. Amém, irmãos? Então, quando você volta aos nossos 3 versículos, eu te digo por que Paulo disse isso. Porque Paulo pregava e escrevia com segurança e paz, depois de tribulação. Amém? Eu posso dizer para nós agora, então, assim. Então, você pode saber escolher entre ser gentil e achar que está certo. Tem diferença. Porque quando somos gentis, é mais fácil dar certo. Nebulou tudo aí ou você misturou as palavras? Fez uma sopinha aí agora? Então vamos repetir. Não são palavras difíceis, mas palavras que você precisa ouvir. Se você sabe escolher entre ser gentil e estar certo, você fique sabendo que quando somos gentios, é mais fácil estar certo. Porque a razão de certo ou errado não é maior que a gentileza que você pode dar a alguém. Foi isso que Jesus fez conosco. Foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera. Ele não foi ver se a mulher estava certa ou não. Ele foi ser gentil e amável com ela, para provocá-la ao arrependimento. Porque sem gentileza, por mais certo que você esteja, você não
leva o evangelho do convencimento às pessoas? Talvez nem a você mesmo. Se você não for gentil com você mesmo, você não convence de si mesmo que Jesus morreu na cruz para você, porque você ainda falta perder humildade. Falta perder humildade. Por isso, irmãos, que a gratidão sempre deve ser pauta de cena. Colossenses 4:6, Paulo diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Você vê a gentileza aí, temperada com sal. A conexão entre sensatez e gratidão, ela é bíblica. Podemos mostrar para você. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 1, olha o que Paulo escreve aos irmãos de Corinto. Vou fazer uma pergunta para você. A igreja de Corinto era uma igreja administrável? Não. Era uma igreja muito difícil. Como as pessoas também são difíceis. Mas era uma igreja do Senhor. Logo no primeiro capítulo diz isso. Ele diz: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não é necessário escrever-vos, porque bem sei a prontidão de vosso ânimo. Paulo disse àquela igreja que sabia da prontidão do vosso ânimo. O que eles fizeram para que Paulo detectasse neles essa gratidão pronta e um ânimo grato para isso? Veja o que diz: da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Confira depois o que está debaixo dessas palavras do apóstolo Paulo, se alguém tem dúvida a respeito do que a igreja tem feito. Ser grato deve ser um reflexo do homem de Deus e da nova natureza. Olha, quando eu digo reflexo, irmãos, é automático. Ser grato deve ser um reflexo do homem de Deus e da nova natureza. A gratidão não é algo pensável, ela é reflexo. Ela é reflexiva em nós. Quando você vê cair uma caneta e você pega sem pensar, porque se você for pensar em pegar a caneta, ela já caiu. Como um bom motorista que está lá no trânsito e de repente ele precisa ter uma freada brusca em fração de segundo, não é, irmão Nilson? E ele, a hora que ele vê, ele está com o pé no freio, ele nem pensou em brecar, em frear o carro, mas por instinto ocular, ele já freou. Assim é a gratidão que deve ter em nós. Eu quero fazer mais uma analogia para você compreender melhor esse respeito de ser grato, porque tanto se fala na palavra sobre isso, sobre a graça, e depois o desmembramento, o desenvolvimento dela, a gratidão. Doar, isso é doar, de dar. Doar é como seu coração bombear, precisa de oxigênio. Quando você para de doar, o seu coração espiritual para de bombear. Você para de respirar e morre, entra em falência. Isto é, parar de amar é pedir para morrer. E eu digo aqui do amor ágape, o amor doador, o amor sofredor. E assim, irmãos, esse nosso ato de bombear é uma engrenagem lubrificada pelo ágape, sempre com Deus e o próximo. Nunca se esqueça disso. Porque no momento em que você para de ser grato, começa a morrer. Emperra a engrenagem, o ágape lubrificante foi drenado, foi escoado. Furou o cárter. Quando alguém nos magoa, podemos nos fechar e deixar de amar. No momento que você para de amar, começa a morrer espiritualmente, porque você não está sendo grato, e Deus é amor. Amém? Amar é ser grato, amar a vida. Amar é ser filho de Deus, porque Deus é amor. Seu coração espiritual se seu coração espiritual não está bombeando, nada chega até ele e nada sai dele. Estacionou e morreu. Uma vida sem frutos. Uma vida sem frutos. A gratidão não é a operação de dar e receber como se fosse um negócio que envolve mérito. No âmbito da meritocracia, se não receber, fica devendo.
Irmãos, pelo contrário, ela é gratuita e desinteressada. Ela não embute interesse de reciprocidade. Jesus disse, aquele que quiser emprestar, não se desvie dele. E aquele que pedir, também não se desvie dele. Olha o que mais. É pauta da graça imerecida de quem recebe. É desinteressamento do doador. A gratidão é um ato que deve ser espontâneo, digo do reflexo novamente, e sem contrapartida. A gratidão vem do latim gratia, que é um desenvolvimento de salis, que é a graça, em grego. A graça, ou gratus, que se traduz como agradável, na verdade, um louvor. É um louvor, é um reconhecimento agradável por tudo que se recebe ou lhe é reconhecido. Envolve um sentimento jubiloso, viu lá, regozijai-vos sempre, envolve um sentimento jubiloso e, portanto, não há obrigações, ligações ou amarração de paga, não há fatura pendente. Por isso que nós somos salvos pela graça, nós não devemos mais nada. Jesus pagou por nós. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Compreendeu? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor que disse: mais bem-aventurada é coisa dar do que receber. Amém, irmãos? Amém. Amém. E obrigado. Nós falamos tanto obrigado. Onde fica essa palavra? Quer saber melhor sobre ela? Vamos lá. A origem da palavra obrigado, como forma de agradecimento, vem do latim obligatus, desviada da expressão fico-lhe obrigado, ou seja, fico-lhe comprometido pelo favor que me fez, de quem recebe graça. Quando nos tornamos devedores de outro e por serviço que nos foi prestado ou auxiliado, criamos um elo de ligação. Essa é a gratidão de quem recebe, o elo de ligação. O doador não cobra, mas o recebedor sente devedor por imerecido que é. Ficam ligados, isto é, ficam obrigados. Amém? Por interdependentes pela graça. Foi isso que Jesus fez por nós. Ele foi gracioso conosco, foi a graça reveladora de Deus em nós, nós recebemos a graça e nós somos gratos por Ele, na forma de obrigação. Criamos um elo com Ele, como servos de Deus. Amém, irmãos? Esse foi o cântico de gratidão dos judeus israelitas, depois de retornar do cativeiro, quando construíam as fundações do templo. Eles não requisitaram direito nenhum da reconstrução, porque era deles. Vocês lembram que eles ficaram 70 anos na Babilônia, foram devolvidos depois pelo Império Médio-Persa, falamos isso hoje de manhã lá em Sudminus, e quando eles voltaram, através de Esdras e Neemias, que parece que foi isso que o irmão falou hoje de manhã, então eles começaram a reconstruir o templo, e lá em Esdras 3:11 diz: e cantavam juntos por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo: porque é bom, porque a sua benignidade é para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvavam ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Interessante, irmão. Não sei se você leu isso hoje, irmão, embora não conversamos sobre o estudo que você ia trazer, mas aqui eu vejo. Quando a gente vê um versículo desse, vamos ao contexto dele. Eles tinham ficado 70 anos sob jugo com Daniel, Jeremias, Esdras e Neemias foram autorizados a voltarem por Artaxerxes, se não me engano, para reconstruir o templo. É isso, irmão? Para reconstruir o templo. Quando chegaram lá, só tinha entulho e os futuros samaritanos. E então começaram a construir no meio das ruínas, irmãos. Não reclamaram, não lamentaram, mas eles começaram a fazer um cântico ao Senhor no meio das ruínas.
Eu te convoco hoje, se você está na ruína, a fazer um cântico ao Senhor. Quem sabe? Você tem fé para isso? Porque Paulo diz lá em Tessalonicenses, quando nós lemos, em tudo dá graça, regozijai-vos sempre, e nós já vimos o contexto de tudo isso. Não foi num quarto, num escritório, todo ventilado, para poder escrever isso para quem estava sofrendo, mas pelo contrário, quem estava sofrendo escreveu para quem não estava sofrendo. Compreende? E nós podemos ver um glossário de vários versículos bíblicos sobre essas referências. Filipenses 2:4, não atente cada um para o que é propriamente seu. Colossenses 3:23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Gálatas 6:9, não cansamos de fazer o bem, ou não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se não houvermos desfalecido. Quantos se perdem pelo caminho? Quantos reclamam pelo caminho, como o povo que ficou 40 anos no deserto, porque exatamente isso aconteceu com eles. E no versículo 10 diz, e enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu falo para os irmãos, se a gente não conseguir fazer para os domésticos da fé, quando estão de fora, a coisa está feia. Ou às vezes fazemos para os de fora e não fazemos para os domésticos da fé. Mas vamos seguir o que a palavra de Deus nos orienta a princípio. Eu quero comentar com você ainda 3 diferentes tipos de situações que enfrentamos. Na questão da graça, na questão dos 3 versículos que nós lemos, nós temos situações tóxicas. Pode olhar aqui para mim. Situação tóxica, que são os conflitos. Um desequilíbrio ali, um desentendimento ali e outro cá. Isso é situação tóxica. Situações trágicas, uma morte, grande perda, muito sofrimento. E temos situações crônicas, situação contínua, parece que nunca vai terminar, mágoas acumuladas, incapacidade de perdoar. Nessas 3 situações, não existe gratidão. Existe sim uma artimanha de faz e conta que na verdade não é aquilo que poderia e deveria ser. Compreende? Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, versículo 4, e capítulo 4, versículo 4, porque toda criatura de Deus é boa. Já ouviu isso na Bíblia? Toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Toda, não diz dos filhos, mas diz das criaturas. Como que se conserta isso? Por que Paulo escreveu isso para Timóteo? Veja o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Santificada quem? A criatura. A criatura. Agora você entende por que a mulher do Senhor santifica o seu lar no jugo desigual? Porque o lar dela é santificado no jugo desigual quando ela aplica isso, a oração. E o que tem embutido em tudo isso, no reflexo? A gratidão. É que se a mulher começar a reclamar do seu marido, ela não está sendo grata. Ela vai arrumar um monte de argumento e dizer, foi Deus que me deu, eu escolhi errado e tal, toda aquela história. Mas se ela entra nesse ambiente da gratidão, ela tem uma postura diferente, então ela vê que não tem nada o que rejeitar, sendo recebido com ações de graças através da palavra do Senhor e da oração, que é a santificação. Ainda, irmãos, eu gostaria de passar para você alguns comentários pertinentes. Graças a Deus pela salvação. Olha que eu vou dizer essa frase para você. São coisas que motivam qualquer um de nós ser gratos em qualquer situação. Graças a Deus pela salvação, eu não estou na situação que poderia estar. Sempre creio que estou melhor do que poderia. Isso é gratidão embutida. Isso é estar em Cristo. Eu vi no depoimento daquele menino isso. Minha salvação é permanente. A minha situação é temporária.
Por isso que a gratidão é eterna. Minha salvação, a sua salvação é permanente, mas a nossa situação é temporária. Lembra-se que eu falei que o nosso passaporte é temporário. Numa terra, em tempo temporário. Porque para mim o que tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Explica isso que eu te falei agora. A situação de pecado não é vontade de Deus. O Senhor não quer que ninguém peca. Concorda com isso? Mas a minha reação no pecado deve ser a vontade de Deus. A minha situação de pecador, de ato pecaminoso, não é aprovado por Deus. Mas a minha reação diante do meu pecado deve ser a vontade de Deus. Você concorda? Amém? Situações dolorosas são inevitáveis. Mas uma disposição de reclamar é opcional e não deve acontecer. Por isso que a palavra de Deus diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Amém? Amém. Deus se preocupa não só sobre o que você está passando, mas Ele se preocupa com a disposição que você tem sobre o que você está passando. A situação do que você passa não é maior do que a sua disposição para enfrentar. Porque nós nunca somos tentados além daquilo que nós não podemos suportar. Você crê nisso? Você crê que você nunca está fora da mente de Deus? Ele está sempre pensando em mim, em você, cuidando de mim, de você? E Ele também trabalha dentro de mim e de você? Ou você acha que Ele está fora? Você crê nisso? Porque Deus não é justo para esquecer a vossa obra, diz lá em Hebreus 6 e 10, do vosso trabalho e amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servis aos santos e ainda servis. Amém, irmãos? Amém. Será que existe sempre um momento em que Deus não está pensando em mim? Aquele rapaz que entrou lá no banheiro e não sabia que estava sem o nariz, no momento ele pensou, e ele cobrou. Eu não sou diferente dele, porque eu acredito que qualquer um de nós já pensou, será que Deus esqueceu de mim? Por que tantas coisas assim? Se nunca há um momento em que Deus não está pensando em mim, então Ele está pensando em mim o tempo todo, ou uma coisa ou outra. Se Deus está pensando em mim em tudo, então eu não preciso me preocupar com nada. Cai então a ansiedade. Está vendo por que nós ficamos ansiosos? Porque nós destituímos a nossa fé, o nosso crer, que Ele está conosco. Se Deus está pensando tanto em mim, eu não preciso pensar tanto sobre mim. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está em você, então você não precisa pensar em você. Jesus disse isso. Por que estáis ansiosos pelo dia de amanhã? Os passarinhos não fazem nada, os passarinhos estão enquadrados nessa frase aqui. E eles nem têm consciência que Deus o criou e Deus vai levar. Mas eles vivem como se fosse o melhor dia do dia. E a palavra diz que nós temos que olhar os lírios do campo. Porque nós paramos de olhar os lírios do campo. Nós paramos de olhar os passarinhos. Nós olhamos a situação do próximo. Nós olhamos o que anda acontecendo em relação ao pessimismo. Mas não que a natureza que Deus fez e como esses animais irracionais vivem tão bem melhor que nós. Por que eles vivem tão bem melhor que nós, se nós somos maiores que eles? Nós somos maiores que os anjos. E sofremos mais que os anjos e mais que os animais. Será que Deus quer isso de você, quer isso de mim? Ou esse problema está em mim, está em você?
Eu posso deixar isso para Deus e confiar nele, em vez de me preocupar com cada situação da nossa vida. A palavra do Senhor diz que um trovão puxa o outro, não é? Não diz isso? E nós andamos assim. Nós andamos preocupados, sempre preocupados. E nós não vivemos em gratidão, porque a preocupação toma conta da gratidão. A preocupação torna-se um reflexo, mas a gratidão torna-se algo duvidoso. E aí chegamos a uma conclusão humana que Deus esqueceu de mim. Não, nós que esquecemos que Ele está cuidando de nós. Porque o tempo do sofrimento não é eterno. Agora você entende porque Paulo escreveu: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Para mim e para você. Que tal o cântico de Salmo 118? É um desafio. E diz lá: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Eu me fez agora lembrar, quando eu estava hoje à tarde colocando esse salmo aqui, da minha juventude, dos meus 23 anos, em Bauru, na primeira igreja batista em Bauru. E nós cantávamos: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre, diz o salmista. É uma convocação. Fala agora, Israel, que o Senhor é tão benigno para sempre. E diz o salmo de novo: diga agora, casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Digam agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Se você não é da casa de Arão, se você não é da casa de Israel, mas você com certeza deve ser aqueles que temem ao Senhor. Se você teme ao Senhor, você pode dizer que a sua benignidade dura para sempre? Se você faz isso, meu irmão, minha irmã, então você pode entender que é invocar o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e tirou-me, me tirou de um lago, do lugar seco ou lago. O Senhor está comigo, não temerei o que possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso eu verei, cumprindo o meu desejo sobre os que me odeiam. Melhor é confiar no Senhor do que confiar em homens. Melhor é confiar no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as despedaçarei. Que o Senhor possa te dar, tanto a mim quanto a você, um discernimento desses 3 versículos que nós lemos. Amém? Amém. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais e que essas palavras para todos nós possam trazer sempre, na luz da palavra do Senhor, o abrigo necessário para as nossas almas. Amém? Que Deus te abençoe. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria eu sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade,